pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante, no silêncio do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que compreendamos plenamente esta palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, queridas mães, no tempo da Páscoa, hoje o quarto domingo, domingo passado nós encerramos a leitura dos relatos da ressurreição de Jesus e as suas aparições, e hoje, com a luz do ressuscitado, a gente volta lá na vida de Jesus, bem antes da sua morte, quando ele tocava em alguns assuntos que a gente e os que conviviam com ele não entendiam. Era necessário e é necessário voltar às páginas do Evangelho com a luz do ressuscitado, porque só a luz do ressuscitado vai deixar claro questões que antes para nós não eram assim tão simples. E uma questão difícil da gente abrir-se para ela e entendê-la é exatamente o tema central do Evangelho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O Evangelho de João, que a gente lê hoje, domingo que vem, é o Evangelho, o último a ser escrito lá pelo ano 100, e é o Evangelho em que mais ousadamente Jesus se apresenta e se define de forma objetiva. É no Evangelho de João que aparecem as autoapresentações de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em nenhum dos outros evangelhos você encontra autoapresentações assim tão objetivas. Jesus está dialogando com os discípulos nesse texto
que parece tanto uma mãe conversando com o filho. Vamos lá? Tome aí no seu folheto, número 9, Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 30. Seguramente uma das imagens mais poéticas, mais inspiradoras da arte cristã. O capítulo 10 de João, onde Jesus se apresenta como o pastor e apresenta os seus discípulos como um rebanho de ovelhas. A questão é que a arte às vezes imita a vida, mas às vezes a arte vira uma fantasia e faz a gente sair da realidade. Desde os mais belos afrescos ou mosaicos lá da igreja importante de Ravenna, é uma das pinturas mais elevadas no conceito da arte, em que Jesus é pintado extraordinariamente belo como o bom pastor cuidando do rebanho. Vale a pena consultar isso depois na internet, visitar aquele grande painel mosaico de Ravenna, da igreja de Ravenna. Jesus, o bom pastor. A questão delicada aqui é, Jesus se apresenta como bom pastor num ambiente que faz a gente inspirar na arte, na poesia, na música, na emoção, no sentimento. Nós mais velhos, ao menos para nós da roça, quando a gente chegava nas igrejas, e as irmãs missionárias holandesas, ou as irmãs da minha família, as irmãs franciscanas, ou as irmãs religiosas da Assunção, irmãs do papai, irmãs da mamãe, iam visitar-nos e traziam aqueles santinhos devocionais com as orações para a gente. E era tão bom quando a gente recebia, morando no campo, trabalhando na roça, aquelas pinturas poéticas, românticas. Jesus, o bom pastor, sentado numa pedra, debaixo de uma sombra grandona, ao fundo a campina verdejante, as águas correndo. Mas que trem bom era ter essa imagem de Jesus. Muito belo, muito poético, porém um pouco fora de uma questão importante. Esta imagem de Jesus, o bom pastor, ela é apresentada numa realidade, num momento cruel da vida de Jesus. Para quem está em casa acompanhando a gente com a Bíblia, pode correr o olho rápido, ou mais tarde você vá ao capítulo 9, que antecede aqui o capítulo 10, e leia todo o capítulo 9 e 10 do Evangelho de João, que você vai ver o seguinte. Jesus está caminhando, aparece um cego de nascença, Jesus o cura, fazendo aquele barro. O cego de nascença é curado e desenvolve uma polêmica enorme dos judeus e dos fariseus, querendo pressionar Jesus, acusar Jesus, porque ele havia feito barro e curado um cego. Lá pelas tantas, Jesus diz assim, eu vim, no capítulo 9 ainda, ele diz assim, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, fiquem cegos. Imagine você diante de Jesus hoje, e ele exercendo um julgamento, e se a gente é daquele grupo que pensa que vê, ele faz-nos sair daqui cegos. Pronto. A polêmica é tão grande que os judeus começam a perseguir o cego que fora curado e tramam, expulsam a ele do judaísmo, perseguem o pai e a mãe dele e vão atrás de Jesus e pegam pedra para apedrejar Jesus. No capítulo 10, por 2 vezes aparece a ideia.
Então, de novo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, por causa da blasfêmia. Jesus se apresenta como um bom pastor, e os judeus dizem, blasfemando, vamos apedrejá-lo. Vamos lá? Ao texto. Eu sei que pesa essas introduções, mas a gente lê o texto sem contextualizá-lo, a gente continua cego ou achando que enxerga. E precisamos sair daqui transformados. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus, 4 ideias aparecem nesse versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Primeiro, as minhas ovelhas, minhas. Primeira coisa, que talvez nós não tenhamos trabalhado ainda muito bem. Primeiro critério, ser de Jesus, as minhas ovelhas. Sentir-se separado, apartado. Ser de Jesus, as minhas ovelhas. Ser de Jesus. Segundo, escutam a minha voz. O critério da escuta. Escutar Jesus. Entre os barulhos e os ruídos todos do mundo, mas também os barulhos e os ruídos meus. As vozes minhas. Os apelos e interpelações minhas. Entre as vozes minhas e as vozes do mundo, tem uma que eu decifro e não a confundo com nenhuma outra voz. A voz de Jesus. Ser de Jesus, escutar Jesus. Ser de Jesus, escutar Jesus. Depois, eu as conheço e elas me seguem. Olha, o verbo conhecer na Bíblia já rendeu muito texto por parte dos teólogos e particularmente dos teólogos mais místicos, porque conhecer não é ter domínio conceitual, não é abrir o WhatsApp e ver a mensagem e dizer, não, eu vi, não, eu sei, eu vi. Conhecer, aqui está bem a ideia do que é conhecer. O que Maria fala para o anjo, eu não conheço homem algum. Conhecer é escutar a voz, primeiro, ser de Jesus, escutar a voz de Jesus vem para a mente, desce para o coração, formata-me uma discípula, um discípulo de Jesus. Eu as conheço, eu formo-as como minhas. Então conhecer é uma relação de intimidade da palavra que penetrando aqui, descendo para cá, forma-nos. E fruto dessa formatação do discípulo, o segmento. Às vezes a gente quer seguir Jesus sem experimentar ser conhecido ou formatado ou formado por Jesus, sem escutar Jesus, sem experimentar ser de Jesus. O seguir, a gente quer seguir, fazer algum trem, ter alguma tarefa, seguir Jesus. Mas é preciso 3 passos: ser conhecido por Jesus, escutar Jesus, ser de Jesus. É bem mais trabalhoso. Quando no Concílio de Trento, 1545 que começou, a igreja começou a definir o formato dos seminários para formar os sacerdotes. E a igreja percebeu que precisaria de uma
elaboração mais sistematizada, e tem o ápice depois no Concílio Vaticano II, para qual deve ser o modelo dos seminários, o que deve ser um ambiente dos seminários. E os seminários passam a ter exatamente essas características. Seguir é derivação do ser conhecido por Jesus, do escutar Jesus, do ser de Jesus. Pena que isso ficou muito centrado no seminário e para nós padres. Mas isso cabe também a uma esposa e um esposo. E lógico, para ser pai e mãe. Antes de ser pai e mãe, ser conhecido por Jesus, escutar Jesus, ser de Jesus. Aí a consagração como esposa e esposo dá um resultado extraordinário. Repito, pena que nós pesamos demais na qualificação da formação dos padres e esquecemos que esta mesma planilha serve para toda a dimensão do cristão. Qualquer tarefa. Pronto. Feito esse molde na formação, no treinamento da ovelha para pertencer ao rebanho de Cristo. E as imagens são perigosas porque no capítulo 10 de João, Jesus vai falar que ele é o pastor, mas tem uma turma que antes de mim, todos os que vieram antes de mim são mercenários, ladrões, lobos, assaltantes. E quando você escuta esta linguagem poética, essa metáfora, ou esta parábola de Jesus, o pastor e a gente ovelha, tem consequências práticas. O pastor cuida da gente com poder de decisão enorme. Se a ovelha vai servir para dar lã, ou se é leite, ou se é para ser vendida e comercializada, se é para dar carne. Quando a gente escuta isso, a gente precisa ir ao ambiente cultural e entender o que estava na mente do pastor para cuidar do rebanho. Que interesse ele tem? Jesus vai apresentar agora que interesse ele tem em ser pastor e que destino ele quer para as ovelhas. Aqui está o nó da questão. E aqui está o universo que se abre para quem aceita seguir Jesus. Seguir para quê e para onde? Vamos lá? Versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Volta lá no versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes. É agora. O verbo escutam a minha voz no presente. Eu dou-lhes agora. Escutar e receber de Jesus o que? A vida eterna. Nós estamos no capítulo 10, no versículo 28. Ainda no capítulo 10 e no versículo 10, está o versículo mais conhecido no Novo Testamento, que a gente mais gosta de repetir. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Pronto, e ficamos lá. Esse é o problema. Que aí a gente pensa que ser ovelha do rebanho de Jesus é seguir alguém que nos dá vida e vida em abundância. Mas qual vida? Aqui no versículo 28 ele responde, a vida eterna. Nossa, Padre, mas eu venho sempre na igreja para pedir a vida para os meus filhos, para aqui. Para resolver os problemas daqui.
Bento XVI diz que esse verbo, eu dou-lhes a vida eterna, só pode ser compreendido a partir do mistério da cruz. Porque a cruz apresenta as duas dimensões. Primeiro, a dimensão horizontal do braço da cruz. O abraço, ele se aproxima de todos nós. Pega-nos para a dimensão vertical, para dar-nos a Deus. A questão é que a gente busca Jesus para ganhar, como ovelhinhas do rebanho dele, um bom trato aqui. E é claro, a gente não fala de vida eterna para os filhos, porque falar para os filhos e para os netos de vida eterna é tocar num tema espinhoso, um tema do fim disso aqui. Isso aqui passa, essa vida acaba. As conquistas e as glórias mais sonhadas, ambicionadas, viram nada. Então, falar de vida eterna está cada vez mais longe do conteúdo da pregação de nós pregadores e do interesse do rebanho, porque falar de vida eterna é falar do fim disso aqui. Quantas mães e pais se autodestruíram para dar tudo de si, mas o tudo de si é dar o melhor para os filhos na dimensão horizontal, aqui. E não deram conta de colocar uma nesga de anseio das coisas do eterno. Nem no campo existencial, nem no campo espiritual, nem no campo moral, psicológico, emocional. Tudo na dimensão horizontal. Quando na direção espiritual eu pergunto às pessoas que trazem os dramas da vida, os conflitos da vida, eu digo: quando você vem, recebe a Sagrada Comunhão e volta para o banco, diga para mim, o que mentalmente passa na sua, que tipo de pensamento e às vezes, que tipo de palavra você balbucia conversando com Jesus? Diz para mim. E eu pergunto isso há muitos anos. Rarissimamente eu escuto alguém dizer que volta para o banco e diz: Senhor, obrigado porque o Senhor deu-me a graça de participar do banquete da vida eterna que me leva para o eterno, que conduz-me para o eterno. Geralmente, além de receber Jesus aqui, volta para o banco para dizer: Jesus, me abençoe, ajude que lá em casa tenha paz, que acabe as encrencas lá em casa, os problemas, os meus filhos, abençoa, 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 abençoa. E a gente fica o tempo inteiro no horizonte das coisas daqui. Isso existe? Eis a razão de tantos cristãos rezando tanto e tão infelizes. Porque não é que o aqui não seja importante, claro que é. Jesus se fez companheiro e solidário da humanidade machucada e ferida em todas as dimensões de sua fraqueza, mas para levantar a humanidade, erguer a humanidade e projetá-la para o eterno. Paulo diz: se é para esta vida que colocamos nossa confiança no Senhor, nós somos de todos os mais dignos de compaixão. Sim, o eterno. Aqui nós entramos num ponto de estrangulamento. Eu dou-lhes, é por excelência na cruz que ele nos dá. Tomai e comei, isso é meu corpo, que será dado por vós. Na quinta-feira ele usa o verbo no futuro, porque ele diz que na cruz meu corpo será dado por vós. Tomai e bebei, isto é meu sangue, que será derramado por vós, por todos,
para a remissão dos pecados. E este cálice é o cálice da nova e da eterna, que projeta você não para uma terra que corre leite e mel, mas projeta você para uma terra que não vai precisar nem de leite nem de mel. Pega a segunda leitura, o final dela, do Apocalipse. Desculpe, segunda não, né? A primeira leitura. Segunda mesmo, Apocalipse. E aquele que está sentado, último parágrafo do livro do Apocalipse aí. E aquele que está sentado no trono os abençoará, os abrigará na sua tenda. Versículo 16. Leiam comigo. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. brada. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E Deus, Enxugará as lágrimas dos teus olhos. mãe, vocês que choram tanto pelos filhos, Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos e dos olhos dos seus filhos. Mas o lugar do cessar essas lágrimas será lá. Lá. Quando Ele os abrigará na sua tenda. Aquilo que às vezes você quer uma religião, e quantos filhos e netos de católicos abandonaram a igreja dizendo: o que adianta essa igreja e essa religião? Eu estou indo, rezando, fazendo as novenas, dando dízimo, e passando pelas provações e privações que eu estou passando, mãe. Vó, para que adianta essa igreja? E o ancião diz ao jovem João: lá na tenda onde você vai ser abrigado, nunca mais o seu filho vai ter fome nem sede, o sol, o calor vai molestá-los, nunca mais, mas é lá. Aqui você pode estar no meio das mais gloriosas conquistas e sentindo um vazio enorme. Enorme. E todo mês, toda semana a gente vê um rico famoso do sucesso da glória dos influencers do YouTube pular da janela do prédio. Suicidou dentro do quarto. Influenciava todo mundo, mas se matou. Não é? Porque a glória daqui, ela vai ser sempre acompanhada de uma sombra de aflição e angústia na alma. Como aqui você pode passar pelas mais pavorosas privações, pelas piores dificuldades e serenamente dizer, no silêncio, fazer os seus filhos e netos dizerem assim: padre, é impressionante o que minha mãe sofreu, o que minha avó, meu pai, meu avô sofreu, passando por todas as dificuldades, a gente chorava em vê-lo, mas ele mesmo, ela mesma não pronunciou uma palavra de murmuração e de questionamento. Não se desesperou. E ainda dava conselho para a gente dizendo: vocês precisam ter fé, precisam confiar, precisam buscar Deus. Assim, vou descer algumas perguntas difíceis para mim. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão, e ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai. Se você põe o filho, o neto, você mesmo no caminho da fé, e caminha na fé e na igreja, mas sente-se perdido e arrancado da mão de Jesus e da mão do Pai, é porque você buscou Jesus, mas não aceitou o mais importante que Ele tem para oferecer, a vida eterna. Porque você só vai experimentar nunca ser arrancado da mão de Jesus, arrebatado da mão do Pai. Isso nunca acontecerá se você
for para a mão dele em vista de ser levado para o eterno. Se está seguindo Jesus e sentindo-se perdido, é porque está vindo na religião para pedir coisa para aqui. Que é um cristianismo das coisas daqui, na dimensão horizontal. Repito, é errado pedir? Não. É errado ficar só aqui, nas coisas daqui. Não tem problema não, pede saúde, paz, juízo, não é? Pede, mas não fique aqui, não seja projetado para aqui. Se elas jamais se perderão, ninguém arrancará, ninguém arrebatará. Se está se perdendo, se está sendo arrancado, se está sendo arrebatado, é porque está na igreja, está vindo à missa, está recebendo o corpo e sangue do Senhor, com os olhos voltados para o horizonte do aqui. Pai e mãe, hoje eu queria te propor visualizar e mentalizar seus filhos nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai. E eles jamais se perderão, porque eu vou dar a eles a partir de hoje um desejo e anseio do eterno. Amém? Se você fizer isso, você vai ter coragem de enfrentar umas perguntas que eu apresento agora. Vida eterna. Olhe para a cruz. O que eu busco de Jesus e em Jesus corresponde ao que Ele me quer oferecer? O que há de descompasso entre o que eu busco em Jesus e o que Ele oferece-me? Qual é o modo de uma vida, de uma ovelha que deseja a vida eterna? O que muda na vida de uma pessoa que é de Jesus, escuta Jesus, é conhecido por Jesus, segue Jesus, mas que faz isso tudo por causa da vida eterna? O que muda na vida de alguém que projeta a sua caminhada na fé, mirando o eterno? O que muda? Tudo. Tudo. Nós transformamos o cristianismo numa religião de balcão, em que as pessoas dão a oferta e o dízimo para resolver coisa daqui para baixo, do altar para baixo. Esse fracasso é nosso, não é de Cristo e não é de Deus, é nosso. Os judeus pegaram pedras para o apedrejar. Aqui é o versículo 30, o que terminou o evangelho de hoje. Quem está em casa com a Bíblia aberta, no versículo 31 diz que quando os judeus escutaram Jesus falar isso, pegaram pedras de novo. Quer dizer que já tinham pegos para o apedrejar. Por quê? Também nós apedrejamos Jesus dizendo: eu tenho buscado tanto, o Senhor não me dá. E Ele diz: para você ser minha, me escutar, permitir que eu te conheça e você me seguir, é preciso acender uma chamazinha do Espírito Santo dentro de você, que te faça levantar um ar, uma fumaça, um calor que te projeta para o eterno. Anseio eterno. O refrão do Pelos Prados. Vamos lá? Eu queria que você, pai e mãe, e sobretudo vocês, mães, cantassem esse salmo de Jesus, o bom pastor, pelos prados e campinas, e que você visualizasse você nas mãos dele, e que você cantasse esse refrão agora, dizendo para ele: sim, só o Senhor me dá a vida eterna, eu jamais vou me perder,
ninguém vai me arrancar da sua mão, ninguém vai arrancar-me da mão do Pai. Sim, do Senhor eu quero o eterno. É por causa do eterno que eu vou buscá-lo e procurá-lo, ansiá-lo, desejá-lo. Cante, incline a sua cabeça, feche os olhos, cante esse desejo, cante esse anseio do eterno. Meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Pelos prados e campinas, Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. verdejantes eu vou. É o Senhor Senhor que me leva a descansar. que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras, junto às fontes de águas puras. refrescantes eu vou. Refrescantes eu vou. Minhas forças o Senhor Forças, o Senhor vai animar. vai animar. Tu és, canta, igreja. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Olha, esse tema da vida eterna, ele é tão importante que nos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, quando os judeus se recusaram a acolher a palavra e a querer a vida eterna, os apóstolos disseram: a partir de hoje não pregamos mais o evangelho para vocês, porque vocês se consideraram indignos da vida eterna. A partir de hoje vamos pregar para os pagãos, porque eles se consideram dignos da vida eterna. Querer a vida eterna, decide se a igreja vai pregar para você ou vai jogar poeira nos pés para você. Isso é bravo, gente. Repito, querer a vida eterna, decide se a igreja continua pregando para você ou se ela sacode a poeira. Mas eu queria propor um exercício ainda mais, talvez duro. Você que é pai, mãe, vô e vó, que você cantasse o refrão desse salmo agora, visualizando seus filhos e seus netos indo para longe de você, tomando o rumo da vida deles, visualizando indo longe, e eles mesmos, onde estão, longe de você, eles mesmos cantando assim: jamais eu vou me perder, eu estou nas mãos de Jesus, ninguém vai me arrancar, estou nas mãos do divino Pai eterno, ninguém vai me arrebatar, eu não vou me perder. E você visualizasse e até escutasse seus filhos e netos, onde quer que estejam, cantando: Tu és, Senhor, o meu pastor. E você consolada, consolado, sentindo-os longe de você, mas perto de Deus, próximos de Deus. Canta o refrão, murmure, reze, entregue seus filhos ao eterno.
pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida